Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje eu quero trazer para vocês as relações diplomáticas, geopolíticas entre a China e os persas que impediram com que os chineses rejeitassem qualquer crítica aos eventos persas do último final de semana. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações aqui no canal, que isso vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Peço também para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Ao final desse vídeo, vou deixar um recado que eu espero que vocês assistam, ouçam com cuidado e com carinho para entender tudo o que está acontecendo sobre a última penalidade que sofremos aqui no YouTube. Nos últimos eventos que ocorreram lá no Oriente Médio, observamos que os persas eles fizeram uma ofensiva com centenas de equipamentos aéreos contra o território israelense. Isso foi fato documentado e de conhecimento próprio, de conhecimento nosso. Os chineses, eles se posicionaram diante desses últimos ataques persas, mas não se posicionaram de forma a rejeitar, criticar, condenar essas ofensivas. Pelo contrário, e essa contrariedade, esse contraste de posição dos chineses, de Pequim, surpreendeu muitas pessoas, mas não a minha pessoa. O mundo ficou chocado com essa posição, o mundo diplomático, sim. Por quê? Xi Jinping, ele colocou para os seus organizadores, os seus assessores de Estado, tudo que ele possui de conhecimento e também de posição geopolítica sobre essa última ofensiva persa. Isso significa que o telefonema que ocorreu na segunda-feira entre os ministros das Relações Exteriores chinês e persa, que foram colocadas as pautas em público, em que essa discussão foi colocada em público, definiram que eles não condenaram essa ofensiva persa, eles simplesmente disseram que essa ofensiva foi de autodefesa, foi de legitimidade e ainda foi de proporcionalidade, num mecanismo, segundo até os próprios persas, um mecanismo para trazer a paz de volta para o Oriente Médio. Então, nesse primeiro momento, os chineses eles se posicionaram como nem neutros, eles se posicionaram como a favor dos persas. Eles não condenaram, eles legitimaram essa ofensiva e que é muito mais grave, muito mais grave. Então, eles não condenaram esses ataques, mas também isso não foi uma surpresa para minha pessoa, até pelas posições anteriores dos chineses, quando houve aquela ofensiva lá em Damasco, em que ao menos 7 agentes persas perderam suas vidas num ataque orquestrado pelos israelenses, onde eles estariam formulando algumas atividades ilegais com agentes e grupos responsáveis pelos grupos de procuração que são financiados pelos persas lá na Síria, em que esse ataque foi preciso e tirou a vida desses indivíduos. Diplomaticamente, entre China e Israel, as questões geopolíticas foram muito mornas. Eles sentaram-se à mesa de discussão, o enviado especial chinês para o Oriente, Zhai Jun, ele se sentou com a embaixadora israelense na China, Irit Ben-Abba Vitali, e essas partes trataram-se, se mostraram preocupadas com o surgimento de um possível conflito de grandes dimensões na região. E que esses eventos não servem do interesse de ninguém, nem da parte atacada, nem da parte que atacou, mostrando uma posição mais neutra por parte de Pequim, diretamente, face a face, entre israelense e chinês. Mas ainda eles não condenaram as ações. E essa previsão da minha parte já estava sendo praticamente aguardada, porque eu acredito que os russos também vão manter essa posição de nem neutralidade, mas sim de a posição mais favorável para os persas, não tanto
quanto os chineses, mas os russos vão manter mais uma neutralidade porque eles também precisam dos israelenses, porque eles precisam também afastar a possibilidade de equipamentos israelenses caírem nas mãos dos ucranianos. Então, de fato, o tom chinês foi de não neutralidade, mas sim de apoio e não de condenação às ofensivas e também para manter o equilíbrio na região. Outro ponto que eu destaco aqui, sem dúvida, está nas relações geopolíticas chinesas com os persas, que estão além dessas questões. Os laços econômicos estão acima de tudo e de todos, mas isso não necessariamente faz com que Pequim apoie de fato o ombro amigo militar, o braço militar dos persas em um possível conflito, enviando armas, enviando equipamentos. Pelo contrário, os chineses afastariam-se dessa possibilidade de ajuda ou de uma escalada nas tensões. Um dos motivos é que os próprios chineses colocaram que as tensões na região deveriam ficar descaladas, deveriam diminuir essas tensões. Mesmo assim, eles não condenaram, eles ficaram ainda a favor, dizendo que o ataque foi proporcional, foi limitado e foi uma autodefesa dos persas, o que eu realmente não me surpreendi com esta posição chinesa. Nos últimos anos, é interessante colocarmos aqui que a geopolítica e as questões econômicas entre esses dois lados, Ásia e o Oriente, ficaram ainda mais essas relações ficaram mais estreitas, os laços ficaram mais ajustados entre eles, em que houve grandes progressos de ambas as partes, um emprestando investimento, o outro fornecendo materiais, commodities, principalmente do setor energético. Por exemplo, quando houve aquele tratado de Eisepoa, aquele acordo de Eisepoa entre o Ocidente e os persas em 2015, ainda na administração de Obama, em que era um acordo para reduzir o programa nuclear persa, os chineses se viram na obrigação de se aproximar ainda mais com os persas e também com os russos, na busca de tentar ganhar uma vantagem acima disso. Porque se estariam entrando num acordo, eles estariam facilitando as sanções para eles e os chineses poderiam abocanhar essas facilidades e expandir a sua influência na região. Foi então que 3 anos depois houve um boom, uma explosão nessas relações. Em 2021, Pequim e Teherã, eles assinaram um acordo de 25 anos que reforçou os laços econômicos entre as partes, principalmente no que foi chamado de parceria estratégica abrangente, onde os chineses assumiram compromissos e responsabilidades de investimento dentro do Irã no valor de 400 bilhões de dólares. Não diretamente, não em 1, 2, 3 anos, mas num período de 2 décadas e meia, de 25 anos. Então, houve uma nova política de olhar para o leste asiático por parte dos persas. Os persas observaram os chineses uma oportunidade de crescimento e de acompanhar essa possibilidade de mudança dessa ordem econômica e política que o planeta vem vivenciando ultimamente e acelerado por esses agentes que estamos conversando aqui, que estamos trabalhando, como os chineses e os russos. Por exemplo, os persas, eles procuraram evitar essas sanções ocidentais que ficaram ainda mais agudizadas durante os anos de 2021 e que se concentraram num olhar mais fixo para o leste da Ásia, em especial com os chineses, buscando se desvencilhar dessas sanções impostas pelos americanos. Então, esta política de aproximação na Ásia, ela foi concebida pela primeira vez lá em 2005 com o então presidente Mahmoud Ahmadinejad, que durou ali até 2013. E nessa época, nesse passado, a doutrina política era diferente, a doutrina também econômica era diferente. Mahmoud, ele tinha um interesse mais em um olhar fixado para o leste com uma tendência mais para tentar se posicionar como anticapitalista, anti-ocidente. No caso atual, nesse novo cenário
econômico e político que vem crescendo, o atual presidente persa, Ebrahim Raisi, ele busca se estabelecer como uma figura importante entre as grandes economias emergentes e as grandes nações emergentes, com um poder militar também robusto. Entre elas, a Índia, a própria China, a própria Rússia, e também questões econômicas emergentes, como a própria África, como o próprio Brasil. Não é à toa que os persas buscaram adentrar em qual grupo? O grupo BRICS. Então, essa nova dimensão de interesse pelos asiáticos vem tomando forma que está impulsionada pela busca de questões de se manter posicionado, muito bem posicionado em uma nova política externa, à medida que eles observam o Ocidente cada vez mais em declínio, principalmente sobre as questões morais que estão deixando o Ocidente em ruína. E a China, ela conseguiu fazer ainda mais o impossível, que foi juntar os árabes sauditas com os persas. E isso trouxe uma legitimidade da posição chinesa na região, aumentando seus tentáculos e influência. E assim trouxe novamente uma reaproximação diplomática entre Arábia e Teherã, que estava estagnada por 7 anos. Então, outra questão para a política morna chinesa em adotar uma postura rígida contra os persas e também a própria posição brasileira diante de uma falta de condenação e críticas a esses ataques persas no último final de semana, como havia dito, tem a relação com o grupo BRICS. Por que tem a ver com o grupo BRICS? Então o Irã ele entrou para o grupo dominado até então pela China, Brasil, Rússia, África do Sul e Índia e se tornou o grupo BRICS mais com a entrada de mais nações no grupo, como se fosse um bloco de países com uma economia emergente, uma economia em desenvolvimento. Então eles passaram a lutar dentro desse grupo, recentemente ingressado em janeiro, por uma disputa de compra e de mercado entre eles, utilizando moedas nacionais, moedas locais, para se autovalorizarem nessa nova ordem, nessa mudança que eles estão vivenciando atualmente, utilizando da própria moeda local para fazer uma transação com outra nação e assim por diante, até mesmo acordos bilaterais. Ou uma outra saída também que a gente já observou recentemente até no Brasil, em que acordos bilaterais utilizaram nessa troca comercial o afastamento da dolarização do dólar e incrementou a moeda chinesa, o Ien. Então eles tiraram o dólar e começaram a injetar mais a moeda chinesa para as relações entre eles. E isso vai perdendo a legitimidade do dólar no mercado internacional e acende a moeda desses países, as moedas dessas nações. Por exemplo, os Estados Unidos, recentemente, eles pediram que a China usasse a sua influência para tentar desescalar aquelas tensões que estavam ocorrendo no Oriente. Ou seja, como eles têm uma relação muito próxima com Teherã, tentaram abafar essas tensões por parte deles para evitarem ali que os grupos de procuração não se envolvessem diretamente com os ataques até as bases americanas, nem as bases israelenses, mas não foi o que observamos, foi tudo ao contrário. E não somente com esse último ataque que a gente presenciou, mas para conter os grupos de procuração, Pequim tentou solicitar isso para os persas, mas nada foi feito. Há também alguns pontos que devem ser tidos em conta no contexto dos laços econômicos entre essas duas figuras. Em primeiro lugar, por exemplo, embora não hajam dúvidas de que a China ela tenha comprado toneladas e toneladas de barris de petróleo do Irã. Em 2016,
houve uma visita do presidente chinês Xi Jinping a Teherã, onde ficou concordado em que os chineses dariam um impulso nas relações econômicas bilaterais com Teherã, aumentando o comércio bilateral em até 600 bilhões de dólares até 2026. Eu vou tratar sobre esses acordos, esses laços e esses tratados mais à frente com vocês, se estão sendo ou não realizados. Mas a principal razão para essa abordagem cautelosa está realmente nessas relações geopolíticas e econômicas entre as duas partes, principalmente no investimento em que os chineses estão fazendo no Irã atualmente. E é claro que os chineses, observando essa fragilidade dos persas que buscam se afastar das sanções ocidentais, Teherã se debruça dos braços dos chineses em troca de apoio tanto econômico quanto também geopolítico. Além disso, o comércio chinês com outros países, por exemplo, no Médio Oriente ou no Oriente Médio, especialmente os sauditas e os Emirados Árabes Unidos, é muito superior ao comércio com os persas. E além do mais, é claro, é muito maior todas essas questões, esses exemplos que eu dei de comércio, é muito maior o comércio entre China e os Estados Unidos. Então isso poderia ser usado como ferramenta de pressão para forçar a China, por exemplo, a suspender acordos e relações com os persas, ou até mesmo pressionar os persas a diminuir a sua escalada, e assim os persas parariam com as suas atividades militares. Mas os Estados Unidos nada fizeram até então. Eles poderiam colocar na mesa algumas discussões comerciais, algumas questões políticas, mas nada fizeram para conter essa onda de tensão, essa onda de ataque que ocorreu no último final de semana. Por isso eu digo, a geopolítica ela é movida por interesses pessoais e essas relações são as mais claras possíveis que mostram esse interesse dos dois lados. De todo caso, os chineses eles não pensam duas vezes antes de gastar ali uma merreca dividida em várias décadas para financiar e ampliar a sua influência em todo o Oriente Médio, principalmente com os recentes acordos de 600 bilhões de dólares em 2 anos, até 2026, e 400 também bilhões de dólares para os próximos 25 anos para os persas. E é claro que não é uma injeção de dinheiro rápida, mas ali são financiamentos em que podem durar décadas e mostra o controle absoluto que os chineses possuem hoje no mercado externo, principalmente no mercado do Oriente. E é claro que no médio prazo, obter acordos de mercado energéticos maiores do que os tentáculos americanos, isso seria uma virada incrível para a supremacia da China na administração de Xi Jinping. Isso porque os americanos que possuem um lastro ali econômico muito grande de acordos comerciais na região, adotando e dominando esses mercados no Oriente Médio, vai entregar mais vantagens e domínios para os chineses, em que Xi Jinping já declarou em 2017. Quais os objetivos dele? Tornar a nação a maior potência militar e econômica até 2050. Apesar disso tudo, a China ela não cumpriu todos os seus compromissos e responsabilidades relativas aos investimentos do Irã. Por isso que eu disse, a questão sobre geopolítica ela é baseada no interesse, mas os investimentos chineses não foram feitos em sua totalidade. Mesmo assim, os chineses possuem uma grande dominação e uma grande influência no Oriente Médio, mas não usa essa influência para contornar essas tensões ou até mesmo diminuí-las. Espero que tenham gostado desta análise. Vou deixar um recado aqui importante para vocês. Sofremos uma penalidade muito grave na plataforma do YouTube. Inclusive, não conseguimos nem mudar o título de alguns vídeos aqui do canal. Então, por isso, eu peço gentilmente para vocês migrarem para o nosso outro canal, o canal Analytics. Vão lá, se inscrevam, ativem as notificações e também vocês acompanham lá o novo canal e também o Área Militar enquanto ele durar.
Deixei alguns links aqui na descrição e também nos comentários do novo canal. Infelizmente, esse é um recado aí um pouco triste, mas vamos continuar aí o nosso trabalho até encerrarmos as atividades do Área Militar. Peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e curtir o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.